nessa última semana do mês de março com o pezinho direito. Não é um pé todo, aquele que você pisa com vontade, o pé direito para começar a semana, mas é um pezinho, acordou agora, tá dando aquela espreguiçada e começando pelo menos um pouquinho melhor essa semana do que a semana passada. Recuperamos um pouco de valor para o nosso Ibovespa, olha só, nos aproximamos aos 100 mil pontos. Será que nós conseguimos fechar no dia de hoje, nessa segunda-feira ensolarada, radiante, com 100 mil pontos na Bolsa de Valores? Eu quero que vocês já deixem aqui no nosso chat se vocês acreditam nos 100 mil pontos para o Ibovespa ainda no dia de hoje. Lembrando, nós trazíamos desde a semana passada essa possibilidade que estava aberta ainda para a nossa Bolsa de Valores de romper a métrica dos 100 mil pontos, dar uma respirada, pegar um pouco de liquidez e voltar a subir. Esse movimento ele pode se concretizar ou não, quem sabe aí a gente pode ver o Ibovespa despencando indo lá para os 95, 94 mil pontos. Tem defensores dos dois lados aqui, tanto no nosso chat quanto no mercado financeiro, que acreditam nessa possibilidade de uma recuperação para o nosso principal índice acionário, mas também abrem essa possibilidade também de uma perda generalizada de valor e nós voltarmos ali à região dos 95, 94 mil pontos que visitamos ao final ali da semana passada. Lembrando, semana passada foi uma semana bem conturbada, cheia de percalços. Tivemos decisão de política monetária aqui no Brasil, tivemos o executivo criticando a tomada de decisão do Banco Central e especificamente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, colocando ali o presidente como um boneco, como uma figura a ser atacada pela tomada de decisão, mas nós sempre lembramos aqui na nossa programação que a decisão é tomada por um comitê, não apenas por um integrante, não apenas pelo presidente. Então, é uma decisão tomada em consenso com todos os integrantes do Comitê de Política Monetária, que é o famoso Copom, como chamamos aqui no Brasil. Lá no Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, nós temos o FONC, que também faz essa função, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. E vamos para o nosso giro internacional. Começamos a nossa semana com um viés bem positivo para as bolsas internacionais. Nós não tivemos um movimento muito desenhado para as bolsas na Ásia, sem saber muito bem como reagir às notícias do mercado financeiro, especificamente as notícias sobre o setor financeiro internacional. Nós lembramos que desde a semana passada nós ainda vivemos algumas inseguranças com esse sistema bancário internacional. As primeiras inseguranças apareceram nos Estados Unidos com o Silicon Valley Bank, com o Signature Bank, também ali em parte com o Silvergate Bank, que presta serviços ao mercado de criptoativos. Essa crise ela se espalhou para a Suíça. Nós tivemos o Credit Suisse tendo problemas com as suas operações e posteriormente sendo vendido para o UBS, que era o seu concorrente interno. Nós tivemos também agora, o Deutsche Bank, na semana passada, apresentando instabilidade nas suas operações. Então, vários capítulos dessa mesma crise, vários capítulos dessa instabilidade no setor financeiro e conforme ela vai sendo amenizada ou intensificada, os mercados internacionais reagem a essas notícias. Nós tivemos durante o final de semana a concretização a aquisição do The First Citizens Bank, lá nos Estados Unidos, de parte dos direitos creditórios do Silicon Valley Bank, do SVB, depois de 2 semanas desse banco ter fechado as suas portas. Então é mais uma chancela, mais uma trava de segurança ali para o setor financeiro nos Estados Unidos. Nós tivemos uma grande instituição, o First Citizens Bank, adquirindo esses créditos que pertenciam, os créditos ali falidos que pertenciam ao Silicon Valley Bank, e amenizando um pouco a situação. Nós também tivemos notícias lá vindas do mercado europeu dizendo que caso o Deutsche Bank tenha problemas com as suas operações, o que não é, segundo as autoridades, provável por ter, claro, um sistema sólido bancário, as instituições federais elas fornecerão liquidez ao banco para manter as suas operações estáveis. Então nós teremos ali tanto as instituições do mercado alemão, mas também da zona do euro como um todo fornecendo esse auxílio, fornecendo essa ajuda de liquidez a possíveis quebras, possíveis incongruências ali, possíveis instabilidades no sistema bancário lá da Europa. Então isso deu um respiro, deu uma aliviada nos investidores. Na Ásia nós já tivemos os mercados reagindo em parte a essas divulgações. Nikkei 225 subindo 0,33%, no entanto o restante do mercado
sem muita direção. Na China está caindo, nós temos a Coreia também caindo, alguns mercados no positivo, alguns mercados no negativo, sem muita direção. Xangai 0,44% de queda nesta madrugada entre domingo e segunda-feira, que é quando funcionam as bolsas lá no continente asiático. Por conta do fuso horário, nós temos horários diferentes de negociação, então uma bolsa acaba influenciando a outra e vice-versa. Nós temos aqui, ó, SZSE Component, também pertencente ali ao mercado chinês, 0,12% de alta. Então, Xangai em queda, Component em alta. Nós também temos Hang Seng caindo 1,75%. Por sua própria natureza, já é um índice um pouco mais volátil do que o índice chinês, do que o índice coreano e principalmente do que o índice japonês. O índice japonês é um dos mais estáveis lá do continente asiático. Taiwan também cai, 0,53% de queda, e Kospi na Coreia, 0,24% de queda. Então nós temos alguns índices perdendo valor, alguns ganhando valor, sem muita intensidade para ambos esses movimentos. Então, basicamente, em instabilidade, com sinais trocados, sem muito movimento dado para o mercado asiático. Já lá na Europa, a situação é completamente diferente. Nós temos esse respiro que as instituições europeias prestaram ao setor bancário. Então nós temos DAX na Alemanha 1,14% de alta, caiu bastante na semana passada, principalmente motivada por essa instabilidade nas operações do Deutsche Bank, que é um dos principais, se não o principal banco da Alemanha, e a Alemanha é o principal índice, é o principal mercado acionário da zona do euro. Então nós tivemos uma instabilidade muito forte que gerou muito receio nos mercados internacionais. FTSE 0,90% de alta para o Reino Unido que vive essa situação de muita inflação, muitos problemas com a inflação, o agregado de 12 meses em 10,4%, segundo os dados da semana passada. Isso é acima, inclusive, das expectativas do mercado britânico. Então, já é bastante preocupante a situação inflacionária para o Reino Unido especificamente, e aí a gente pode espalhar esses problemas para toda a Europa, porque a inflação por lá está pegando mais pesado do que no Brasil e também nos Estados Unidos. CAC 40, 0,90% de alta para CAC 40 e o índice Eurostoxx 0,82% de alta. Movimento praticamente inteiro positivo para os mercados europeus, que estão ao finalzinho das operações. Nós temos agora todos os principais índices já com as operações encerradas. Então não tem mais jogo na Europa. Esse é o movimento que ficou aqui para essa segunda-feira. Movimento de alta, movimento animador para esse comecinho de semana. Última semana, como eu mencionei, do mês de março. Será que a gente consegue fechar esse mês de março no positivo? Eu juro que eu gostaria de acreditar nisso. No entanto, a queda para o Ibovespa foi bem forte. Então não dá muito ânimo a gente recuperar nessa última semana. Isso se repete para os Estados Unidos, se repete também para a Europa, um mês de bastante instabilidade. A gente esperava que não, a gente esperava que março fosse um mês de respiro, de recuperação para os índices que perderam bastante valor em fevereiro. No entanto, depois de fevereiro com muita instabilidade, nós tivemos março também com muitas questões a serem resolvidas. Então foi uma bela de uma bagunça para os mercados internacionais. Não está fácil investir em renda variável, não só no Brasil, mas também em todo o restante do mundo. Dow Jones 0,68% de alta, nós temos 0,13% de alta também para a S&P 500, único dos três principais índices norte-americanos que está em patamar negativo, que está em queda neste momento, é o índice Nasdaq, 0,66%. Então, nós temos os três principais índices operando com sinais distintos. S&P e Dow Jones em patamar positivo e Nasdaq, que abriga ali algumas das principais companhias de tecnologia do mercado norte-americano, 0,65% de queda. Lembrando, nós temos algumas notícias bem interessantes lá para o mercado europeu. Nós tivemos o índice IFO da Alemanha, que é o índice de sentimento das empresas. Embora nós tenhamos essa grande crise no setor financeiro internacional, a confiança das empresas está aumentando e aumenta pela quarta vez seguida. Então, em contrassenso com o que está acontecendo no mercado financeiro, as empresas estão mais confiantes de uma recuperação, de uma estabilização da economia alemã. Nós também tivemos um pronunciamento do Commerzbank dizendo que a Alemanha deve entrar em uma leve recessão neste ano de 2023 e essa recessão ela deve se espalhar para todos os países da zona do euro. Então nós já temos algumas instituições
cravando a recessão nesse ano de 2023 para os países na Europa. Então vamos ver, vamos esperar. Claro, essas previsões elas devem se concretizar ou não, a gente vai ter que esperar para ver, só o tempo nos dirá. No entanto, já é um ponto de preocupação, mas parece que o mercado no dia de hoje não reagiu com tanta intensidade a esse pronunciamento do Commerzbank, dizendo que há a possibilidade de uma leve recessão ainda em 2023. Lembrando, leve porque ainda temos muitos dados a serem analisados. Então, o mercado não está conseguindo, sabendo precificar se nós teremos uma forte recessão, se a recessão vai ser leve, se a gente não vai ter recessão, se a gente vai ter crescimento econômico neste ano de 2023. Então, notícias ainda muito divergentes. E para o nosso Brasilzão, nós temos aqui um dia de leve recuperação e que está perdendo força conforme o dia vai rolando. Nós tínhamos aqui próximos de 1% de recuperação de alta para o nosso principal índice acionário e agora 0,67% de alta. Estava em 0,9 e agora 0,6, quase 0,7. Neste momento, 99.494 pontos. Vocês acreditam nos 100 mil pontos ainda no dia de hoje? Será que o Ibov dá uma reagida? Será que alguma notícia conseguirá dar essa força compradora para o nosso principal índice acionário? Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui, eu quero saber a opinião de quem está nos assistindo nesse momento. 99.494 pontos para o Ibovespa, dólar futuro oscilando negativamente nesse começo de semana, 0,39% de queda para os contratos de dólar futuro, moeda norte-americana negociada para o futuro, R$ 5,23, 5,233, essa é a cotação atual. Nós chegamos a testar ali os R$ 5,30, R$ 5,31, não sustentamos esse patamar na semana passada para o dólar e voltamos ao patamar aqui de R$ 5,23, longe dos R$ 5,30. Então, dólar ainda encaixotado, não conseguiu quebrar esse movimento de estabilização que enxerga nos últimos meses. Já faz bastante tempo que o dólar está em uma mesma faixa de preço, então não conseguimos voltar aqui a subir com a moeda norte-americana. Notícia boa para quem quer ir para a Disney, notícia ruim para quem está posicionado em dólar, mas tem uma estabilidade aqui na cotação entre o real e o dólar, não é nada ruim. Vamos concordar que a moeda mais forte do planeta está com bom desempenho nesse ano de 2023. Até abrindo aqui o nosso ranking de moedas, se a tecnologia me permitir. Eu creio que ela não vai deixar eu abrir o ranking, mas claro, a gente vem aqui com o famoso mouse, tecnologia aqui primitiva da internet. O mouse está entre nós. Nós temos um movimento praticamente de estabilidade para o dólar, ganhando valor sobre algumas moedas internacionais e também perdendo valor diante aqui das principais moedas fiduciárias do planeta. Então, a libra esterlina ganha 2% de valor em cima do dólar neste mês de março, no agregado do dia 1º de março até este momento. Nós temos também o ien japonês ganhando bastante valor, reduzindo um pouco a força, oscilava mais de 4% na semana passada e essa instabilidade no sistema financeiro reduziu um pouco a força do ien. Então, 3,61%. Euro, 2% de alta em comparação ao dólar. E onde está o nosso real brasileiro? Olha só, em patamar positivo, ainda conseguindo segurar uma valorização em relação à moeda norte-americana. Então, real brasileiro, 0,21% de alta. Não é uma bela de uma alta, mas ainda em patamar positivo, quebrando esse ritmo do mês passado, que foi de forte desvalorização para a moeda brasileira, em paridade, claro, com o dólar. Aí, voltou a funcionar meu mapa. Ele tá temperamental nesse comecinho de semana. Deu uma cachaçada no final de semana e agora está tentando acordar, está tentando voltar ao ritmo da segunda-feira. Então, meu mapa de calor aqui, vocês me perdoem, mas às vezes ele vai dar uma bela de uma pregada de peça no nosso apresentador. Principal destaque positivo, Qualicorp, mas como eu mencionava, movimento ora muito negativo, ora muito positivo para esse ativo especificamente voltado ao setor de saúde. Então, 5,43% de alta, 33% de queda no ano. Lembrando, 5% no dia, no mês nós temos uma queda de 16% e no ano 33,90%. Qualicorp é daqueles ativos que sempre está presente no nosso mapa de calor, aqui na ponta positiva ou na negativa, sempre com uma forte oscilação. No entanto, a força vendedora está mais forte que a compradora, então nós temos uma queda no agregado mensal e também
no agregado anual. Via Varejo 4,81%, acompanhando Magazine Luiza 4,33%. Então, grandes varejistas digitais como a Via e a Magazine Luiza estão em patamar positivo. Não tem Americanas por aqui, porque a Americanas deixou o nosso índice acionário, não faz parte mais de nenhum índice da Bolsa de Valores brasileira. Braskem, agora a conversa é um pouco mais complicada. Na sexta-feira, nós tivemos Jean Paul Prats, que é CEO da Petrobras, dando uma coletiva de imprensa, cedendo uma entrevista à Bloomberg e dizendo exatamente o seguinte, que esse processo de desinvestimento da Petrobras, ele vai se encerrar e talvez eles estão estudando a possibilidade de aumentar a participação em Braskem. Até semana passada, Braskem estava na lista ali da Petrobras de desinvestimento, ou seja, a companhia ia deixar o seu investimento em Braskem e agora a coisa muda, porque o CEO da empresa vem a público dizendo que podem até aumentar a participação em Braskem. Nós vimos um salto, a ação depois dessa fala de Jean Paul Prats ganhando 7,33% na sexta-feira e hoje nós continuamos o ritmo de alta 3,58%. No entanto, tanto a Braskem quanto a Petrobras já vieram ao mercado nesta semana, nesse comecinho de segunda-feira, dizendo que não há nada certo sobre o desinvestimento em Braskem, nada mudou desde o último posicionamento institucional dessas companhias e, claro, toda essa decisão deve passar por conselho, deve ser avaliada conforme o portfólio e as expectativas das companhias, então não é tão certo assim, no entanto, o posicionamento de Jean Paul Prats, que é o CEO da Petrobras, está fazendo bastante preço, embora essas duas companhias já tenham se posicionado dizendo que não é bem assim. Esse movimento não deve ser muito rápido e não está decidido. Braskem está ganhando valor, voltando aqui aos 3% de alta. Do lado negativo, Yduqs 5,12%. Nós temos aqui CVC Brasil 5,11% e Cogna 4,86%. Yduqs agora se junta à Cogna do lado negativo, ganhou bastante valor na semana passada, enquanto Cogna estava perdendo muito valor e agora ambas em patamar negativo. Yduqs, de certa forma, corrigindo esse movimento positivo que viu na semana passada após a divulgação dos seus resultados. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, Alex André, para dar aqui um panorama dos principais ativos do mercado brasileiro e, claro, conversar bastante com a gente sobre Bolsa de Valores, mas depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau! Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Estamos de volta com o BMC Stock, notícias do mercado financeiro no meio de dia, com atualização em tempo real de todos os ativos aqui do nosso principal índice acionário. E já para começar essa nossa conversa ao finalzinho do programa, Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock. Começamos a semana bem, mas está perdendo força esse movimento positivo aqui do Bovespa, hein?
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Maravilha. Alex André, tivemos algumas divulgações de resultado nesta manhã, inclusive Boa Safra, Soja 3, com um bom desempenho aqui no dia de hoje. Eu até abri o nosso mapa. Soja 3 ganhando neste momento 5,29% de valor, mais do que Qualicorp, que é o principal ativo do nosso índice acionário. Então, 5,29%, abriu com um bom gap de alta, mas já perde um pouco de força desde a abertura no mercado. O que surpreendeu os investidores? A gente fala muito sobre agronegócio no Brasil, mas tem poucos ativos especificamente que são posicionados nesse setor. Soja 3 para você é uma boa oportunidade ou há muitas dificuldades ainda a serem enfrentadas? Tem questão de clima, tem questão de propriedades, tem um monte de coisa aqui para a gente conversar sobre Soja 3. O que efetivamente assustou ou surpreendeu os investidores no dia de hoje? Gabriel, temos mais motivos aí para comemorar, né, em relação à Soja 3, né? A Boa Safra que representou resultados muito bons, a gente viu crescimento aí de lucro mais de 200%. A companhia, quando você observa em relação a preços praticados, né, e toda a dinâmica, né, de vendas da companhia, a gente viu resultado muito positivo agora no quarto trimestre. Então, resultados muito superiores, né, comparado ao quarto trimestre de 2021, que a gente espera ao longo desse ano, né, principalmente pelo operacional ainda, que deve melhorar ainda mais. Então, acho que um grande ponto aqui, olhando para a tese, né, eu não sou muito próximo aqui, mas pelo que eu tenho lido aqui do seu site, né, de todas as opiniões no mercado, que a companhia entregou um ótimo resultado agora e que deve continuar tendo um bom crescimento operacional ao longo de 2023, Gabriel. Maravilha. Alex André, estou abrindo uma companhia aqui, eu quero que você descubra que companhia é essa pelo nosso mapa. Olha só, queda livre, hein? O que está acontecendo com esse ativo? Eu conversei bastante sobre SLED. Tem um monte de gente que tem nomenclaturas específicas para o mesmo ativo. Era bem comentado no mercado há anos atrás, no entanto, o momento não é dos melhores para o ativo de Saraiva. Saraiva divulgará hoje os seus resultados. Para quem sempre gosta de perguntar sobre o ativo, sempre tem alguém perguntando sobre Saraiva. É uma boa oportunidade, já caiu tanto, pode se recuperar, Alex André? E agora eu deixo aí essa bola levantada para você. Ativos que caíram muito, são oportunidades de compra ou tem que ter cuidado o investidor que está entrando em ativos como a Saraiva, que estão em queda livre já há um bom tempo? Isso aí é fácil de responder, é só fazer uma análise presencial que você já sabe, né? Mas acho que depois eu vou perguntar para o Cabral está aqui do meu lado, ver se Cabral tem Saraiva na carteira, será que... Vamos perguntar depois no marketing, né? Será que entra no ETF, no Pobre 11? Será que entra 97 centavos, dá para comprar ação pra caramba, hein? Ele falou que entraria... Ele falou que já teve Saraiva, né? Certeza. Antes da Amazon no Brasil, é que eu tô falando isso aí. Antes da Amazon no Brasil. O Cabral está invadindo o nosso BMC Stock. O pessoal já teve Saraiva, então era um ativo bem procurado há tempos atrás, né, Alex André? Mas não há muitas avenidas de crescimento para o ativo, não tem muitos gatilhos de valorização. Sempre tem bastante gente perguntando sobre esse ativo por aqui e é por isso que eu decidi. A liquidez é muito baixa, né? Qual que é a liquidez disso daí, Gabriel? Dá para ver aí? Eu acho que não vou conseguir abrir aqui, não. Só de curiosidade. Agora não. Depois a gente dá uma olhada. Depois a gente dá uma olhada e deve ser zero. Opa, volume de negociação, R$12 mil hoje. Então, R$12 mil de volume de negociação para a Saraiva no dia de hoje. Se você colocar em 90 centavos por ação, teve bastante ação negociada, hein, Alexandre? Veremos. Mas é pouco volume de negociação, realmente. Então, ativo, disclaimer, cuidado com esses ativos que caíram muito, porque podem continuar caindo. Como eu mencionava na semana passada, pode nem ser uma faca caindo, pode ser uma motosserra vindo a 200 km por hora, né? Então, cuidado para expor o seu patrimônio. Teremos hoje a divulgação dos seus resultados. Então, para você que acompanha o ativo, quer ficar a par disso, nós teremos ali a atualização de tudo. Trarei ali amanhã os principais destaques do nosso BMC Stock. No entanto, cuidado para esses ativos que caem bastante. E também temos a divulgação de Ânima nesta semana. Dá para se animar com os resultados de educação, Alex André? Na semana passada, Edux disparou, ganhou bastante valor, Cogna perdeu muito valor, então tá meio dividido, juros começaram a cair no começo do mês, então favoreceram esses ativos, mas agora o mercado virou de humor. Qual que é a sua visão para o setor de educação? As principais notícias, elas têm de vir obrigatoriamente nesse começo de ano, que é quando tem maior volume financeiro negociado ali para as operações de educação, ou dá para esperar boas notícias para a educação como um todo ao longo do ano e são ativos a ficar prestando atenção ao investidor que está nos acompanhando?
Apesar eu e Saravalho gostarmos muito de Ânima, parece que o resultado não vai vir tão bom assim, né? Não vou dizer que o resultado vai vir ruim, mas tudo parece que o resultado vai vir dentro da linha do esperado, né? Então acho que neutro seria aí a grande expectativa do mercado. Então acho que o setor de educação como um todo vem sofrendo com uma pressão de custo muito alta, né? Uma adição de alunos, né? A gente vê uma adição líquida de alunos muito abaixo do esperado, então consequentemente a gente vê ali na linha final resultados ou fracos, né? Como foi no caso da Cogna, e neutros, né? No caso ali, por exemplo, de Edux. Até mesmo Ser Educacional, que reportou o resultado também na sexta-feira, e Ânima, que vai ser reportado hoje. Eu não vejo nenhum grande sell-side, nenhum banco colocando uma expectativa muito positiva, muito pelo contrário, tá, Gabriel? Eu vejo muita gente meio cético agora no curto prazo para a educação. Claro que os papéis, né, olhando para fundamentos, né, quando eu falo fundamentos, digo os números históricos, a gente vê aí, né, em relação aos múltiplos históricos, realmente está descontado em relação aos últimos anos, mas olhando a perspectiva, tem muita explicação, como você falou, o macro é um dos grandes catalisadores, né? Vai depender mais no papel e mais no setor que depende de juros. Maravilha, Alex André, muito obrigado pela participação de hoje, pelas ponderações. Lembrando, nós traremos todas essas atualizações aqui na programação da BMC News, os resultados, os principais motivadores das altas e quedas das ações no dia de hoje. Muito obrigado, Alex André, volte sempre, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer falar contigo. Maravilha, voltamos aqui para um último girinho de notícias de atualização do nosso mercado brasileiro. Eu trazia SLED 4, trouxe Soja 3, Braskem também em movimento positivo e o Ibovespa agora dá uma reagida, 0,76% de alta, voltando a um crescimento, voltando a um ritmo de valorização para o nosso principal índice acionário. Perdia um pouco de força no começo do nosso programa e agora 99.583 pontos. Tem um caminho ainda a ser percorrido para atingirmos novamente os 100 mil pontos. Vocês acham que a gente consegue voltar aos 100 mil ainda no dia de hoje? É a pergunta que eu deixo para o nosso chat, essa provocação. Será que tem um pessoal que está torcendo para cair? Então, está torcendo para cair até onde? Qual que é o valor viável para o nosso índice acionário? 90, 80? Tem gente falando até em 60 mil, e aí eu acho já um exagero. Mas neste momento, 99.586. Principais destaques positivos: Qualicorp, Via Varejo e Braskem. Do lado negativo, nós temos CVC, Edux e Cogna. Então, setor de educação tomando bastante presença aqui do lado negativo desse comecinho de semana. Eu vou ficando por aqui. Depois do nosso intervalo, BMC Market na área. Alan Gani e Alexandre Cabral, que eu já sei que tinha Saraiva aí num passado longínquo. E também Felipe Nascimento trazendo as principais discussões desta semana. Um abraço para vocês. Eu volto só no fechamento de mercado. Tchau, tchau.